Bem, como previmos no episódio anterior, a Ucrânia unilateralmente declara um cessar-fogo de 30 dias e exige o mesmo do ditador Putin. Em particular, a Ucrânia, juntamente com os países europeus e os Estados Unidos da América, concordou em iniciar um cessar-fogo total e incondicional, já a partir de segunda-feira, 12 de maio. Ele deve durar no mínimo 30 dias. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou isso em uma coletiva de imprensa após a reunião com a chamada Coalizão dos Interessados. Aqui, lembro que hoje, 10 de maio, chegaram a Kiev o presidente da França, Emmanuel Macron, o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, o primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, e o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer. E em contato telefônico durante todo esse tempo, esteve o presidente americano Donald Trump. E ontem, em uma das edições, eu deixo isso aqui de propósito para que vocês possam voltar e assistir. Nós com vocês justamente discutimos que agora os países europeus e os Estados Unidos da América, junto com a Ucrânia, estão preparando um prazo condicional para o ditador Putin, se quiserem um ultimato. Ou ele concorda com o cessar-fogo por 30 dias, isso já é uma forma de ultimato, ou então será feito um ataque contra o país dele. Por enquanto, é uma sanção, mas mesmo assim, tanto a Europa quanto os Estados Unidos da América prepararam um forte golpe sancionatório. Além disso, o que é muito importante é que os funcionários europeus já, como vocês sabem, assim, em forma de informações privilegiadas, eles declaram que se Putin não concordar com esse cessar-fogo de 30 dias, a Ucrânia receberá muito mais armamentos do que recebe atualmente. Ou seja, as entregas de armas serão intensificadas e, como vocês sabem, a Alemanha até mesmo classificou como segredo as futuras entregas de armamentos para criar a chamada ambiguidade estratégica, para que Putin não saiba exatamente o que está sendo transferido para as forças armadas da Ucrânia. No Kremlin, já estão gritando que isso é descarado, ultrajante. Como é possível impor ultimatos ao ditador Putin? Mas essa reação mostra que lá eles estão em pânico agora e analisam todos os prós e contras. Quanto à decisão de concordar ou não com o cessar-fogo de 30 dias já a partir de segunda-feira, a Ucrânia, os aliados europeus e os Estados Unidos da América deixaram claro. Ele deve começar já na segunda-feira, 12 de maio. Sou Alexei Petty, hoje é 10 de maio. Vamos discutir juntos neste episódio todos os obstáculos ocultos e todos os detalhes dessa decisão. Mas antes de começarmos este episódio, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like neste episódio e, claro, escreva seus comentários, para que os algoritmos promovam este episódio e que o máximo de pessoas possível possa vê-lo. Se você quiser apoiar financeiramente este canal, pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo, ou pelo Quick Response Code na sua tela. Além disso, inscreva-se no canal. Lá há notícias em tempo real, para que você não perca nada e não precise esperar pelos episódios. Você pode se inscrever no canal e lá acompanhar tudo o que há de mais relevante e importante nas notícias mundiais. Então vamos começar. A Ucrânia, com os países europeus e o que é muito importante com os Estados Unidos da América, concordou em iniciar um cessar-fogo total e incondicional já a partir de segunda-feira, 12 de maio. Ele deve durar pelo menos 30 dias. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou isso em uma coletiva de imprensa após a reunião com a Coalizão dos Interessados. A seguir, cito Volodymyr Zelensky. Juntos exigimos isso da Rússia. Sabemos que os Estados Unidos da América nos apoiam nisso. O cessar-fogo incondicional significa sem quaisquer condições. Qualquer tentativa de impor condições é uma demonstração de intenção de prolongar a guerra e sabotar a diplomacia. O cessar-fogo deve ser abrangente, no ar, no mar e em terra. Além disso, Zelensky destacou que, em coordenação com os Estados Unidos da América, é totalmente possível garantir o monitoramento do cessar-fogo. 30 dias de cessar-fogo, segundo Zelensky, darão uma chance real à diplomacia. A seguir, mais uma citação de Zelensky. Durante esse período, o trabalho será focado na definição das bases de segurança, políticas e humanitárias da paz. Saudamos o fato de que as exigências de cessar-fogo e de transição para uma diplomacia substancial são apoiadas por todos, não apenas pelos países europeus, mas também pelos Estados Unidos da América, que foram os primeiros a propor isso. Este é um momento muito importante, especialmente no contexto de como Donald Trump já está declarando de forma bastante nervosa que já está irritado com o ditador. Putin, que claramente não pretende encerrar a guerra, está obviamente enganando o presidente americano e rejeitando todas as propostas, inventando algumas condições. Como declarou ontem Peskov, secretário de imprensa de Putin, eles supostamente já concordaram com o cessar-fogo por 30 dias.
Mas eles têm uma série de condições que ainda precisam ser discutidas por meses e só depois, talvez, será possível chegar a um cessar-fogo. Agora, de forma decisiva, Europa, Estados Unidos da América e Ucrânia recusam. A partir de 12 de maio, começamos o cessar-fogo e observamos o seu comportamento. Vocês estão prontos para esse cessar-fogo incondicional? Se não, haverá mais sanções, mas isso veremos depois. O presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou que, apesar dos Estados Unidos da América terem o papel principal no monitoramento, todos os parceiros participarão do processo. Esse também é um ponto importante. Por quê? Porque Macron declara diretamente que a Europa e os Estados Unidos da América estão prontos para monitorar o regime de cessar-fogo. E por que isso é importante? Porque algumas semanas atrás, lembro que houve sugestões dos americanos de que talvez devêssemos envolver alguns terceiros países, os chamados neutros, que monitorariam o regime de cessar-fogo junto com ucranianos e russos. Ou seja, hipoteticamente falando agora, lá estariam as tropas ucranianas, as tropas russas e, além disso, alguns, não sei, chineses ou turcos, brasileiros ou do Oriente Médio, e juntos eles deveriam monitorar de alguma forma o regime de cessar-fogo na linha de separação. E assim, os Estados Unidos da América e a Europa meio que se afastam disso. Os russos diziam, ótima ideia, mas nós escolheremos quem será esse terceiro lado. Agora a paciência acabou e Macron diz, escutem, europeus e americanos, se não gostam, até logo. Impondo sanções, fornecendo armas para a Ucrânia e daqui para frente tudo será decidido no campo de batalha. A seguir, vou citar Macron. Em caso de violação, chegamos a um acordo sobre a imposição de sanções em grande escala contra a Federação Russa. Essa questão será preparada e coordenada pelos americanos e europeus. Bem, aqui vou citar mais algumas frases que foram ditas hoje. Em particular, Macron declarou que os participantes da coalizão dos interessados vão exigir um cessar-fogo de 30 dias e que os americanos desempenharão o papel principal no monitoramento. Em caso de violação, haverá, é claro, sanções da Europa e dos Estados Unidos. Keir Starmer declarou que, apesar das inúmeras propostas e apelos, ele ainda quer certas condições e, em vez de um cessar-fogo, organizou um desfile militar. Isso se refere ao ditador Putin. Se Putin realmente pensa em paz, agora é a chance de demonstrar isso. O Reino Unido e os Estados Unidos da América vão aumentar a ajuda militar à Ucrânia se Putin se recusar a cessar fogo. É interessante que a Rússia, em seu estilo tradicional, reagiu de forma descarada aos prazos decisivos impostos pela coalizão para o cessar-fogo. Ao mesmo tempo, Moscou afirma não temer sanções. Esse é o estilo de Putin hoje. O porta-voz do ditador russo Dmitry Peskov declarou o seguinte, citação: nós já nos acostumamos com as sanções. Já até imaginamos o que vamos fazer depois do anúncio dessas sanções, como vamos minimizar suas consequências e assim por diante. Nós aprendemos isso, então tentar nos assustar com essas sanções é perda de tempo. Simultaneamente, Dmitry Medvedev, vice-chefe do Conselho de Segurança da Federação Russa, foi o primeiro a reagir ao ultimato da coalizão dos interessados, decididos ou, como eu chamo, garantidores. Em sua conta na rede social X, ele atacou com insultos os líderes europeus que participaram da reunião em Kiev. Desculpe. A seguir vou citar literalmente esse principal alcoólatra da Rússia, Dmitry Medvedev. Macron, Merz, Starmer e Tusk deveriam discutir a paz em Kiev. Em vez disso, eles lançam ameaças contra a Rússia. Ou uma trégua para dar um respiro às hordas bandeiristas, ou novas sanções. Vocês acham que isso é sensato? Enfiem esses planos de paz nas suas bundas pangênero. Essa é a linguagem usada pelos funcionários russos para se comunicar. Sabe, faz tempo que me pergunto por que os russos... Veja, repare que todos os insultos se resumem aos genitais ou ao ânus. Esses são pontos de vista da psicologia, não entendo. Se alguém entre os espectadores puder explicar isso, escreva nos comentários por que eles têm essa atração justamente por isso. Veja, todos os insultos deles se resumem justamente a essa área do corpo humano. Isso para mim é um certo paradoxo. Claro que existe uma explicação para isso, mas se você souber, escreva nos comentários. Mas vamos continuar. Em particular, logo depois desse anúncio, ficou conhecido que a Ucrânia e todos os aliados realizaram paralelamente negociações com o presidente americano Donald Trump. Isso é muito, muito importante, porque isso, na verdade, é uma coordenação completa, como discutimos ontem com vocês, dos esforços entre a Europa e os Estados Unidos da América. Isso representa uma mudança repentina na posição de Washington. Vale lembrar que meses atrás dizíamos que a Europa não é necessária nessas negociações e que nós mesmos negociaríamos com os russos.
E agora o ministro das Relações Exteriores, Andrei Sybiga, diz o seguinte: após a reunião da coalizão em Kiev, os 5 líderes, Vladimir Zelensky, Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Donald Tusk e Kurt Starmer, conversaram por telefone com o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, sobre os esforços de paz. A Ucrânia e todos os aliados estão prontos para um cessar-fogo total e incondicional em terra, no ar e no mar, por pelo menos 30 dias, começando já na segunda-feira. E segundo ele, se a Rússia concordar e houver uma monitoração eficaz, um cessar-fogo prolongado e medidas para o desenvolvimento da confiança, podem abrir caminho para negociações de paz. Mas, é claro, sim, os europeus deixaram claro o que acontecerá se Putin não concordar com esse cessar-fogo já a partir de segunda-feira. Em particular, Kurt Starmer, que é o primeiro-ministro do Reino Unido, declarou o seguinte: estamos aqui para defender uma paz justa e duradoura que a Ucrânia merece. Já se passaram quase 2 meses desde que a Ucrânia concordou com a ideia de um cessar-fogo de 30 dias. Durante esse tempo, a Rússia lançou um dos ataques mais destrutivos contra civis, destruindo vidas, casas e famílias. É exatamente isso que a Rússia oferece em vez da paz: confundir as pessoas, atrasar, não responder à proposta de cessar-fogo. É por isso que estamos aqui, junto com os Estados Unidos, nos dirigindo abertamente a Putin. Se você realmente pensa em paz, agora é a chance de demonstrar isso. Estamos falando, enfatizo, de um cessar-fogo incondicional de 30 dias, com início imediato das negociações após o alcance do cessar-fogo, sem condições adicionais e sem atrasos. Putin quer condições. Em vez de um cessar-fogo, ele organizou um desfile militar. Ele desafia novamente, ele se recusa, apesar dos nossos inúmeros apelos e apesar dos apelos da Ucrânia. Se Putin se recusar a cessar fogo, o Reino Unido e os Estados Unidos da América vão aumentar significativamente a ajuda militar à Ucrânia. Continuo citando: se Putin não voltar ao caminho da paz, nós responderemos. Junto com o presidente Trump, vamos fortalecer nosso apoio ao poder de defesa da Ucrânia para forçar a Rússia a sentar-se à mesa de negociações. Isso já é uma posição. E em seguida recebemos informações interessantes da Alemanha. Aconteceu o seguinte: depois de mais de 3 anos de guerra em grande escala e tanta transparência, o novo governo da Alemanha decidiu manter em segredo o fornecimento de armas para a Ucrânia. O governo federal planeja reduzir significativamente as informações sobre o fornecimento de armas e colocar sob sigilo todas as entregas para a Ucrânia no futuro. De acordo com a citação, essa medida tem como principal objetivo não dar ao agressor na guerra contra a Ucrânia uma vantagem militar. A diminuição dos debates públicos sobre o fornecimento de armas é vista como parte da estratégia de guerra. E agora destaca-se que, de fato, isso pode significar que Friedrich Merz decidiu, afinal, fornecer mísseis Taurus para a Ucrânia. O novo governo faz uma guinada brusca e volta a tornar secretas as entregas de armas para alcançar a chamada ambiguidade estratégica, criar incerteza e ocultar suas ações do inimigo. Ao mesmo tempo, o sigilo também se estende aos mísseis Taurus. A mudança de rumo do governo federal também afeta a dolorosa questão aberta da política ucraniana do novo chanceler da Alemanha, Friedrich Merz. E como escreve hoje a Der Spiegel, durante a campanha eleitoral, Merz enfatizou que estava pronto para fornecer, mas somente em coordenação com os parceiros da aliança, que já entregaram tais mísseis ou os possuem na Europa. Isso é o Reino Unido e a França, e eles não são contra. O presidente da França informou que os detalhes sobre uma possível entrega de tanques Taurus da Alemanha não serão mais discutidos publicamente, em resposta a uma pergunta de um jornalista. Como declarou Macron, seremos transparentes com os ucranianos, atenderemos às suas necessidades, mas falaremos sobre isso o mínimo possível. Durante a visita a Kiev, o novo chanceler alemão Friedrich Merz ameaçou Putin com uma resposta dura. A seguir, sua citação: nós apelamos por um cessar-fogo de 30 dias para que durante esse tempo seja possível preparar negociações de paz. Agora a parabola está do lado de Putin e ele deve responder a essa proposta. Em caso de recusa, haverá um endurecimento sério das sanções e um apoio em larga escala à Ucrânia, político, financeiro e militar. Isso já pode ser chamado de um avanço realmente significativo. Além disso, a coalizão dos decididos, como declarou hoje Macron, trabalha diariamente com os parceiros na proposta de envio de um contingente militar para a Ucrânia. Segundo o líder francês, o apoio ao exército ucraniano continuará no futuro, porque um exército forte é a melhor garantia de segurança.
Por isso, como acrescentou Macron, os aliados precisarão garantir o financiamento adequado da ajuda militar à Ucrânia. Citação: uma paz duradoura exige garantias internacionais de segurança reais. Por isso, estamos fortalecendo nossa coalizão, preparando propostas para a formação de um contingente de acordo com as propostas de março. Esse trabalho com os parceiros é diário. Bem, e segundo as palavras de Macron, o possível cessar-fogo de 30 dias deve ser usado para cumprir todos os parâmetros necessários para manter tal paz. E citação: estamos absolutamente prontos para isso, assumimos esse compromisso e vamos cumpri-lo, declara Macron. Além disso, hoje, tanto Macron quanto Keir Starmer ameaçaram a Rússia com novas sanções e, de fato, disseram que rejeitamos completamente quaisquer condições impostas pelo ditador. Putin diz da parte dele que é preciso ou concordar com o cessar-fogo e demonstrar que se quer a paz ou não concordar. E então sanções contra a Rússia e o aumento da ajuda militar para a Ucrânia. Bem, já há também uma reação dos Estados Unidos da América a essa proposta. Hoje, o representante especial de Donald Trump na Ucrânia, Kit Kellogg, declarou que um cessar-fogo total por 30 dias será o início do fim da guerra russo-ucraniana. Citação: um cessar-fogo abrangente, ou seja, aéreo, terrestre, marítimo e de infraestrutura por 30 dias, dará início ao processo de encerramento da maior e mais longa guerra na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Ele observou que o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, declarou repetidamente: parem de matar imediatamente. E agora, segundo Kit Kellogg, a posição de Trump mudou. Portanto, amigos, vamos esperar até segunda-feira e ver como a Rússia vai se comportar. E, o que é muito importante, agora tenho grande esperança de que as sanções virão e que elas realmente serão endurecidas. Além disso, a ajuda militar para a Ucrânia será reforçada. Por quê? Porque antes eram posições dispersas, como as do Reino Unido e da França de um lado e dos Estados Unidos da América do outro. Depois a Alemanha se juntou ao Reino Unido e à França e agora a Polônia também está se juntando. E assim temos uma coalizão dos decididos. Mas o que é importante agora? O importante é que agora essa coalizão coordena totalmente suas ações com Washington, ou seja, Washington agora está totalmente envolvido no jogo. Já não existe mais aquela situação em que a Europa dizia: olha, precisamos continuar ajudando a Ucrânia, armando, fortalecendo as forças armadas da Ucrânia, enquanto Washington respondia: não, 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 agora vamos negociar com os russos. Toda essa história não existe mais. Hoje pareceu que essa história acabou e que os americanos, junto com os europeus, estão realmente prontos para pressionar a Rússia. Por isso, aqui eu coloco reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like.